E nós convidamos toda a igreja do Senhor, todos que estão presentes, de forma presencial, que estão aqui nos auxiliando na transmissão, nos cânticos, mas também aqueles que estão em casa, que estão talvez em hospitais. Nós possamos agora nos aquietarmos o nosso coração, a nossa alma, colocarmos de lado tudo aquilo que impede que venhamos ouvir a voz do Senhor. Eu convido você agora para se aquietar no seu lugar e abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos dar continuidade à exposição do Sermão do Monte, dos versos 16 ao verso 18. Os irmãos acompanharão a leitura da palavra do Senhor, mesmo assentados. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos que fales ao nosso coração nesta manhã. Que a tua palavra, ó Deus, seja viva e eficaz ao nosso coração. E nós possamos ouvi-la através do teu Espírito Santo, somente através dele. E que a tua palavra tenha guarida nos nossos corações nesta manhã. E que ela seja acomodada. E que ela seja, ó Deus, meio de graça e de prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, em nossa última mensagem, no domingo passado pela manhã, nós expusemos os versos 16 até o verso 18 e colocamos como foco principal o verso 16, quando a narrativa descreve as palavras de Jesus Cristo, mostrando a maneira incorreta de nos procedermos diante do Senhor, mas usando como meio uma atitude que era o jejum, que era uma prática comum na época de Jesus Cristo. E no verso 16, essa narrativa declara o falso proceder diante de Deus, uma séria exortação aos religiosos que vivem de aparência. Essa é uma grande questão. Aqui há duas vertentes muito importantes aqui neste ponto, dos versos 16 ao verso 18. A primeira é quando Jesus usa a prática do jejum para que possamos viver uma vida real diante de Deus. Não que vivamos para que os homens nos vejam, porque isso é uma tendência natural do ser humano, ser visto, ser valorizado. Isso é uma tendência natural que todos nós temos, de reconhecimento. Isso é uma tendência natural, isso é uma vertente. Jesus Cristo está usando uma metodologia, uma prática que era comum em sua época, para exortar aqueles que vivem de aparência. Mas também, irmãos, não somente o proceder diante de Deus, mas também um tema importante que é o jejum. Ele traz dois aspectos, duas vertentes muito importantes, que é o proceder diante de Deus, para que vivamos uma vida não de aparência, mas também ele traz uma realidade muito séria na vida do cristão, e o meio de graça muito importante para o nosso fortalecimento, que é o jejum. No domingo passado, no verso 16, nós falamos de que, por mais elevado que fosse o ideal do jejum, não valeria a pena vivermos como os hipócritas vivem, de que estão muito mais preocupados em serem vistos pelos homens e não por Deus. Isso é uma prática, irmãos, que muitas vezes nos acomete. Muitas vezes, nós motivados para sermos vistos, para sermos valorizados, muitas vezes esquecemos da nossa relação com Deus, do estreitamento com Deus, e passamos muitas vezes a viver vidas
vazias e rasas, porque para sermos vistos por homens, basta nos rotularmos externamente, porque o homem vê o que é externo, e muitas vezes corremos um grande perigo de vivermos uma vida pragmática. E gostaria de dizer daqueles que não se lembram que o pragmatismo é uma filosofia que toma como critério a verdade pelo que é prático. Esse é um grande problema. O pragmatismo, quando é usado de forma correta, quando nós vivemos vidas preocupados com resultados, mas uma preocupação coerente, é um pragmatismo correto. Mas o grande problema é quando vivemos um pragmatismo barato, ou seja, nós estamos muito mais preocupados com os resultados, quando os fins justificam os meios, e não importa os meios que eu vou usar para conseguir determinados fins. Este é um grande perigo. E o grande perigo, meus irmãos, é quando esse pragmatismo se torna religioso. Esse é um perigo terrível, porque diante de Deus ninguém pode se esconder. Talvez nós possamos enganar lideranças da igreja, possamos enganar pastores, possamos enganar nossas esposas, podemos enganar os nossos esposos, os nossos pais, podemos enganar os nossos amigos, quando vivemos vidas pragmáticas, muito mais preocupados na aparência do que na verdade. Isso é um grande perigo, um grande perigo. E Jesus Cristo chama a atenção para este erro, para este perigo. Quando nós vivemos vidas pragmáticas, o pragmatismo barato religioso, nós vivemos daquela forma de que o que está dando certo é o que é bom. O que talvez está me colocando numa posição de superioridade, o que talvez aparentemente faz da minha igreja uma igreja forte, talvez por bancos cheios, e esse pragmatismo leva muitas vezes até lideranças da igreja usarem subterfúgios e usarem artifícios, que meus irmãos estão muito mais preocupados em agradar a homens do que a Deus. Temos visto nos dias de hoje cultos muito mais motivados em agradar a homens do que a Deus. Isso é um perigo muito grande. E Jesus Cristo, ele nos traz uma vertente muito importante. Ele diz, olha, não adianta você viver uma vida pragmática. Não adianta você viver uma vida barata, aparente. Porque aos homens você pode enganar, mas a Deus não. E ele usa essa vertente aqui. Meus queridos, na mensagem de hoje, que nós daremos continuidade a este mesmo texto, agora vamos dar foco no verso 17 e 18, quando a narrativa descreve nas palavras de Cristo a maneira correta de jejuar, o modo de vida que não está preocupado em agradar a homens, mas o modo de vida que está preocupado em agradar somente a Deus. Esse deve ser o modo de vida do cristão. Nós devemos viver dessa forma, não motivados em agradarmos a homens, mas motivados em agradarmos a Deus. É dessa maneira que devemos viver. Mesmo quando somos colocados em situações difíceis, mesmo quando o conflito é inevitável, mesmo quando talvez alguma atitude que nós iremos tomar para agradarmos a Deus, iremos desagradar a grande maioria dos homens que estão ao nosso redor. Nós precisamos ter coragem de agradarmos a Deus. Esse deve ser o foco do cristão, agradar a Deus. Por isso, irmãos, que nós não corroboramos, nós não aceitamos, por exemplo, um casamento misto. Quando os cônjuges, eles não têm a mesma fé. Esse é um grande problema no casamento. Por quê? Porque o casamento deve ser um meio de graça para agradarmos a Deus. E por isso nós não podemos aceitar. E por isso, por exemplo, eu não faço casamentos mistos, eu não posso aceitar. Porque a vida do cristão é uma vida que foca em agradar a Deus. E quando os cônjuges, quando as pessoas elas não têm os mesmos princípios, elas não têm dificuldades seríssimas. O que Jesus está dizendo aqui é que devemos viver uma vida que agrade ao Senhor.
Mas no verso 17 ao verso 18, ele dá um enfoque bastante especial ao jejum. E o tema da mensagem desta manhã é o justo proceder diante de Deus. Como é que eu devo me proceder diante de Deus, usando como meio de graça o jejum? Veja, irmãos, que embora Jesus condene a forma equivocada de jejuar dos fariseus e chamando-os de hipócritas, as palavras de Jesus Cristo aqui implicam uma forma correta de fazer o jejum, e ele vai agora mostrar de como nós devemos usar esse meio de graça, um meio que ele espera dos seus servos, dos seus seguidores, que pratiquem esse meio de graça, que é o jejum, de maneira correta. Lendo alguns textos, alguns comentários que tratam do jejum, embora hoje não é uma prática comum. Interessante que se você hoje for buscar textos que tratam de jejum, nós vamos ver que é um tema pouco discutido, pouco falado, porque não é uma prática comum nos dias de hoje. Um dos comentaristas que normalmente eu gosto de seguir, ele traz algumas recomendações importantes para o jejum na vida do crente. E ele conclui de que o jejum é recomendável, que o crente deve realmente jejuar, deve ser uma prática comum. Por exemplo, lá em casa nós não temos essa prática. Eu não tenho essa prática de jejuar. Mas nos comentários que nós lemos e na palavra de Jesus Cristo, ele vai nos mostrar a importância de nós usarmos este meio de graça para estarmos cada vez mais próximos do Senhor. É um meio de graça, uma metodologia de nos aproximarmos de Deus. E esse comentário estava justamente falando da importância do jejum. Primeiro, porque o jejum é bom para a saúde. Na verdade, irmãos, nós temos vivido vidas de excessos, principalmente quando se trata de alimento. Os nossos alimentos, eles são alimentos cheios de agrotóxicos, alimentos que nos contaminam. E, além disso, temos vivido vidas em relação à alimentação de excessos. É natural, porque o se alimentar é muito agradável. E isso passa a ser uma prática, uma vida de excessos de alimento. Mas quando eu passo a jejuar também, um comentário estava dizendo a importância do jejum para a minha saúde física. Até mesmo na minha saúde, o jejum faz bem. O quanto é importante é usar esse método, esse meio de graça. É um excelente remédio para muitos males. E nós precisamos usar também esse meio de graça, que é o jejum. Outra característica dele, que o comentário fala, que ele é bom para a disciplina. O jejum é uma ferramenta que me ensina a me disciplinar. Por quê? Porque o alimento, ele é algo muito básico para a minha vida. Ele é muito básico, o alimento é básico. E quando eu consigo dominar a ânsia e o desejo do alimento, isso muito fortalece a minha disciplina, os meus impulsos. Temos vivido hoje uma sociedade que tem valorizado muito os impulsos. Muitos impulsos. O próprio comércio, ele usa a estratégia, por exemplo, de colocar produtos no nível dos olhos, porque as pessoas compram mais. Porque naturalmente as pessoas vivem por impulso. E quando eu uso, por exemplo, a disciplina do jejum na minha vida, eu estou fortalecendo a minha forma de disciplina. E aí eu vou dominar os meus desejos. É uma maneira de eu aprender a dominar os meus desejos. E dizer, eu não vou fazer isso, é uma forma de disciplina. O comentário também, ele trata o jejum e traz a importância dele para que ele nos liberte de nos transformar em escravos dos hábitos. Muitas vezes nós temos sido escravos do hábito. Por exemplo, muitas vezes nós dizemos que comemos hoje, você se alimenta muitas vezes também por hábito. Isso acontece muito comigo, por exemplo. Então, normalmente quando você vai assistir alguma programação, um bom comentário, um documentário, algo que você gosta, naturalmente você senta e já busca ou um chocolate, ou uma pipoca, ou algo para estar comendo. Torna-se um hábito. E o comentário estava dizendo da importância do jejum também, fisicamente, para que eu domine
os meus hábitos, minha escravidão por hábitos. Também o jejum preserva a capacidade de prescindir determinadas coisas, irmãos, e renunciar a coisas que não são tão importantes e muitas vezes tornam-se básicas em minha vida. E o jejum também nos auxilia. O jejum também, ele conclui em quinto lugar que o jejum nos ajuda a apreciar o básico. Aquilo que era um prazer possa não ser, e eu vou dominar. E aí, o autor deste comentário estava dizendo a importância de praticarmos, do cristão praticar o jejum, para nos ensinar a dominarmos os nossos impulsos. Mas eu gostaria de destacar aqui algo que vai muito mais além do que isso, do que o comentário que esse autor fez muito bem, trazendo alguns detalhes importantes na vida do cristão em relação ao jejum. Certa vez eu passei alguns dias hospitalizado, e naquele hospital uma das normas era que eu ficasse em jejum. Meus irmãos, naquele período que eu fiquei em jejum, eu falava muito com minha esposa, que comecei a sonhar com coisas que eram tão básicas, como o feijão que ela fazia. Aquele feijão temperado, quando vinha na minha mente, depois daquele momento de jejum, um dia, o segundo dia, aquele sabor do feijão chegava no meu paladar, e eu saboreava, e o meu sonho era poder voltar à vida para comer aquele feijão gostoso, e até talvez aplicar um pouco de farinha e comer algo tão básico, e aquele tornou-se tão importante para mim, que foi o momento daquele período de um jejum obrigatório no hospital. Meus irmãos, a prática do jejum, nós precisamos entender que ela está ligada diretamente a uma manifestação de devoção e dependência do Senhor. Nós devemos praticar o jejum de forma de total devoção ao nosso Deus e total dependência. Mas eu gostaria de fazer um destaque aqui quanto ao jejum. Algumas pessoas talvez não entendam o que é o jejum, mas o jejum, ele é naturalmente a abstinência de todo tipo de alimento ou até mesmo a água. O jejum só pode ser feito por uma exclusão de alimento ou água. O jejum é naturalmente isso mesmo. Algumas pessoas talvez elas distorcem o proceder do jejum, como talvez dizer assim, olha, eu vou jejuar porque eu não vou fazer uma determinada prática que é comum na minha vida. Não, o jejum não deve ser dessa forma. O jejum deve ser a exclusão real do alimento ou da água. Esse é o jejum. O jejum deve ser dessa forma. Algumas pessoas acham que jejuar é talvez deixar de fazer uma prática comum em sua vida. Não, eu vou deixar de fazer aquela prática que é básica na minha vida, para que eu fique mais próximo do Senhor. Não, você deve fazer isso sim. Deixar coisas que talvez sejam prazeres em sua vida, para uma vida de devoção ao Senhor. Mas isso não é jejum. Talvez uma vida de santificação, você deixar coisas importantes, que talvez sejam importantes para a sua vida, para você deixar, para você ficar mais próximo do Senhor, são práticas importantes na vida do cristão. Mas o jejum não é isso. O objetivo realmente do jejum é nós quebrantarmos o nosso corpo e elevarmos o nosso espírito. Essa é a ferramenta principal do jejum. O jejum, meus irmãos, é um meio para que eu possa me colocar diante de Deus e a partir do momento em que eu quebranto o meu corpo, eu elevo o meu espírito. Não sei se os irmãos já tiveram a experiência, por exemplo, de passarem determinados dias ou talvez horas com o corpo dolorido, sentindo alguma enfermidade, e aquele corpo moído muitas vezes nos fazem orar muito mais ao Senhor. O corpo quebrantado e moído, massacrado, nos fazem talvez, muitas vezes, elevarmos o nosso espírito na presença do Senhor de forma muito mais austera, de forma muito mais forte. Como nós oramos ao Senhor, irmãos? Quando estamos com o corpo moído, quando nós nos ajoelhamos e colocamos nossa vida diante de Deus e dizer, Senhor, livra-me, porque aquele corpo moído, aquela debilidade física,
me faz elevar o espírito ao Senhor, está muito mais próximo do Senhor. Um exemplo muito prático é, por exemplo, o Salmo 131, um salmo de Davi. Gostaria que os irmãos abrissem, Salmo 131. Um exemplo bíblico, prático, quando o rei Davi, ele escreve um cântico de romagem, e a casa editora, ela coloca como tema, calma em Deus. E o salmista Davi escreve, Senhor, no momento de total relevância de sua vida diante de Deus, de aproximação diante de Deus, quando é relevante aquela relação do rei Davi com o Senhor, e ele escreve essa maravilhosa poesia, dizendo, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O salmista ele faz um paralelo com o alimento. Tal importância é, meus irmãos, o alimento básico para o nosso corpo. E quando nós colocamos diante de Deus, Senhor, eu moo o meu corpo, eu me quebranto ao ponto de fazer com que aquilo que seja tão básico para o meu sustento, que é o alimento e a água, eu posso deixar para que eu possa estar na Tua presença, para que eu possa estar próximo de Ti. Mas uma coisa também muito séria em relação ao jejum, meus irmãos, que é, além da abstinência de todo tipo de alimento, e também, você pode também acrescentar água ou não, mas pode a água estar também sendo um elemento de abstinência, mas sempre o jejum deve estar atrelado à devoção e à oração. O jejum ele não pode ser somente a abstinência do alimento e ou da água, mas também ele deve estar atrelado diretamente à oração. Eu devo estar disposto a, naquele momento de que eu vou moer o meu corpo, que eu vou colocar tudo aquilo que é básico para o meu corpo diante do Senhor e dizer que não vou depender daquilo, que vou moer o meu corpo, eu vou estar diante do Senhor em oração e devoção. Jesus Cristo, meus queridos irmãos, Ele traz uma mensagem atual, uma mensagem para os nossos dias, da importância do jejum. Que nós possamos usar esse meio de graça. Primeiro, olhando a vertente que Ele traz, para que nós não vivamos vidas de aparência. Porque essa prática do jejum, que era comum na época de Jesus Cristo, que os hipócritas faziam, que muitas vezes eles despenteavam seus cabelos, colocavam pó no rosto para ficarem abatidos, e aquilo trazer uma certa relevância para eles, as pessoas olharem e ver como eles jejuam. Jesus diz, não é assim que você deve viver, uma vida de aparência. Essa é uma vertente muito importante para nós, que não vivamos vidas preocupados em agradarmos a homens, mas a Deus. Mas Jesus traz também uma mensagem muito atual, que é o jejum para as nossas vidas, que nós devemos ter essa prática, a prática do jejum, como é importante. Como é importante. Está intimamente ligado à devoção total, à dependência total ao Senhor. Nós vivemos nos dias de hoje um grau de evolução extremamente avançado. Talvez alguém poderia dizer, esta mensagem é uma mensagem ultrapassada. É uma mensagem ultrapassada. Nós vivemos a evolução tão grande que as pessoas estão muito mais motivadas a tantas coisas, nós estamos tão seduzidos a tantas novidades tecnológicas, mas o alimento continua sendo algo muito básico para o nosso corpo. O alimento e a água continuam sendo básicos. Daí a atualidade dessa maravilhosa mensagem de Jesus Cristo. Ele traz essa ferramenta, esse meio de graça, para que nós possamos praticar. Depois que eu comecei a estudar esse texto e ler alguns autores,
eu comecei a perceber, irmãos, que é uma prática, é algo que eu poderia também colocar na minha vida. É algo que eu poderia fazer pessoalmente. É algo muito pessoal, entre eu e o meu Deus. É algo que eu devo fazer entre eu e Ele. É uma relação muito pessoal entre eu e o meu Deus. Quando eu resolvo moer o meu corpo, para que eu possa estar próximo do Senhor, para que eu possa elevar a minha alma diante de Deus. Como é difícil nós usarmos a prática do jejum. Esse texto de Jesus Cristo aqui, quando ele traz esta maravilhosa exortação, esse ensinamento, tu, porém, quando jejuares, veja que ele deixa muito claro em nossa vida que o jejum deve ser uma prática comum. E ele volta para os seus discípulos e diz: olha, quando você jejuar, ele não está dizendo se você quiser jejuar. Ele não está dizendo, olha, quando você quiser. Ele diz, quando você fizer. Que isso deve ser uma prática comum. Unge a cabeça e lava o rosto, para que você não esteja preocupado em ser visto por homens. Não é por aí. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. Outra prática do jejum, meus queridos, é que o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, não precisa estar sabendo, você não precisa estar colocando dentro da sua casa, olha, eu estou elevado ao Senhor, porque não. É uma prática que deve ser entre você e o Senhor, em secreto. É você e o Senhor. Talvez um dia você possa dizer ao Senhor: Senhor, nesse dia eu vou moer o meu corpo e vou jejuar ao Senhor. Eu vou tomar só água, vou tomar só líquido. Talvez por alguém que talvez tenha uma certa dificuldade, uma debilidade de alimentação, talvez você possa usar, por exemplo, você vai lá, Senhor, eu vou tomar somente um líquido, a água, um suco, algo que possa pelo menos me ajudar na questão física e de saúde, mas eu vou me abster de me alimentar, eu vou moer o meu corpo hoje, para que eu possa estar na presença do Senhor. Um dia especial que eu possa orar, um dia que eu possa deixar os meus afazeres corriqueiros e eu possa dedicar em oração ao Senhor. Isso deve ser uma prática. E ele diz: e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Certa vez um autor falando sobre essa afirmação de Cristo, que várias vezes ele fala que o teu Pai te vê em secreto. Ele nos leva justamente à interpretação de que Jesus Cristo está nos mostrando que o nosso Deus vê algo que nem nós vemos. Que o nosso Deus, Ele sabe das nossas necessidades e que nem nós sabemos. Que o secreto aqui vai além, muitas vezes, do nosso conhecimento. Deus está tão além que Ele sabe do que preciso, mesmo que talvez eu ache até o contrário, mas o nosso Deus sabe em secreto do que eu preciso. E em secreto, Ele nos recompensa com a sua vontade soberana. E a vontade de Deus é soberana. E Ele vai fazer a sua vontade em nossas vidas. Que privilégio, meus irmãos, é termos ferramentas e meios de graça, de relacionamento com Deus. Que nós possamos usar, que nós possamos ter a coragem de usar este meio de graça, que é o jejum, de forma tão correta. É um texto atual. Nos dias de hoje, a igreja deve jejuar. O jejum pode ser pessoal ou pode ser comunitário. Por exemplo, eu gostaria de trazer algumas colocações práticas aqui. E a primeira é que nós podemos, irmãos, usar este meio de graça, motivados por calamidades, por tragédias, motivados por ameaças, enfermidades. Lembro que uma vez, quando minha mãe estava enferma, lembro que eu estava viajando, estava fora, e eu busquei algumas pessoas num hospital lá no Ceará, fui conversar com o médico de transplante, fui lá. E lembro que naquele dia, naquele período, eu usei essa ferramenta como é importante para que nós possamos estar
quebrantados diante do Senhor. A igreja do Senhor pode usar essa ferramenta sim, no momento de calamidade pública, enfermidades, também em momentos de expectativas, quando você está naquela expectativa de uma resposta do Senhor. Não que você vá usar essa estratégia, querendo que Deus o responda, porque é obrigado de forma alguma. Mas o jejum pode ser usado para atender a sua ansiedade, para te colocar diante do Senhor e fazer com que você descanse no Senhor. E que a sua expectativa seja esperada no Senhor. Também o jejum pode ser usado como confissão de pecados. A confissão de pecados ela é muito importante na vida do cristão. O povo de Israel tinha um dia só de jejum. É um dia especial que o Senhor exige que o povo jejuasse. Era só uma forma de jejum. Mas o povo de Deus usava também o jejum como meio de aproximação do Senhor. Para a remissão dos pecados, para a confissão dos pecados, para a contrição. E nós podemos usar, irmãos, essa ferramenta. É uma ferramenta atual que nós podemos usar. Uma segunda aplicação é que o jejum ele não pode ser usado como amuleto. Esse é um grande perigo. Quando nós usamos o jejum como amuleto, mas sim como um momento de total quebrantamento ao Senhor, um momento de devoção. O jejum é uma ferramenta que nos aproxima do Senhor e é uma atitude pessoal, particular, que você pode ter com o Senhor. É muito importante na vida do crente. E uma terceira e última aplicação. Algumas pessoas têm usado uma prática de abstinência como jejum. Talvez alguns dizem até assim, olha, eu vou deixar um mês de ir ao shopping, porque o shopping é tão importante para mim, eu vou jejuar dessa forma. Outros usam outra estratégia. Eu gosto tanto disso aqui que eu vou deixar, eu vou mostrar ao Senhor que isso é importante e eu vou deixar essa prática de uma forma de jejum. E não é uma prática normal, o jejum não é dessa forma. Nós podemos sim nos abstermos de coisas que são prazeres sim, para que nós possamos colocar diante de Deus coisas básicas em nossa vida, mas isso não é jejum. O jejum está atrelado realmente, irmãos, à ingestão de alimento e água, acompanhado de devoção e oração. Isso é jejum. Jesus Cristo, nessa breve narrativa de João aqui, no Sermão do Monte, ele nos traz duas grandes e importantes vertentes. A primeira é vivermos uma vida não de aparência, mas vida real. Que as pessoas possam ver em nós algo que seja real. Quem somos? E depois ele também nos convoca para uma vida de jejum. Que nós possamos usar esse meio de graça e nos aproximarmos do Senhor. Tu, porém,